Você já parou para pensar como alguns artistas simplesmente parecem ter nascido para a música? Tipo, não tinha como dar errado. Imagina um moleque de um bairro humilde de Roma, na Itália, que saiu do nada e virou uma das maiores vozes da música romântica mundial. Estamos falando do cara, da lenda, do mestre dos hits apaixonados, Eros Ramazzotti. E se você acha que a vida dele foi só glamour desde o início, segura aí, porque essa história tem muita relação, perrengue e, é claro, muito talento. Então já senta aí, pega um café e vambora mergulhar nos primeiros anos da vida desse monstro da música. Sentem-se, crianças. O Luiz vai contar uma história para vocês. Eros Luciano Walter Ramazzotti nasceu no dia 28 de outubro de 1963, na bela e histórica cidade Roma. Só que, ao contrário do glamour que a gente imagina quando fala da capital italiana, Eros cresceu no bairro de Cinecittà, um lugar bem mais humilde e operário, conhecido por ser um polo cinematográfico da Itália, ou seja, enquanto alguns estavam filmando grandes produções de cinema ali do lado, a família Ramazzotti estava tentando fazer milagre com as contas do mês. O pai de Eros, Rodolfo Ramazzotti, era pintor de parede, um trampo suado e sem muito glamour, mas, apesar das dificuldades, ele tinha uma paixão, a música. Rodolfo era daqueles que adorava soltar a voz nas horas vagas e chegou até tentar uma carreira como cantor, mas sem muito sucesso. Foi daí que Eros pegou o gosto pela música desde pequeno. Ele já mostrava que tinha talento. O moleque vivia cantando pelos cantos da casa e rabiscando letras de música no caderno da escola. Mas nem tudo eram flores. Se tem uma coisa que a adolescência de Eros teve, foi persistência. Ele queria seguir a música, mas a vida parecia fazer de tudo para colocar barreiras no caminho. O cara tentou entrar no Conservatório da Música de Roma, só que foi rejeitado. Sim, meu amigo, o mesmo Eros Ramazzotti que lotaria estádios no futuro levou um não na cara quando tentou estudar música formalmente. Isso aí já ensina uma coisa: talento e sucesso não depende de um diploma, né? Mas ele não desanimou. Começou a compor suas próprias músicas e mandar fitas demo para tudo quanto é lado. E olha que louco, um dos seus primeiros sucessos foi Ad un amico, ou Para um Amigo, que ele compôs na adolescência, ainda sem imaginar que um dia o mundo inteiro cantaria sua música. Foi nessa época que rolou um ponto de virada. Em 1981, Eros participou do Festival de Castrocaro, um evento que revelava novos talentos na Itália. Ele chegou meio desacreditando, mas chamou a atenção de uns produtores de gravadora. Resultado, fechou o contrato e a coisa começou a engrenar. Agora imagina só, um moleque de 18 anos saindo do nada, já assinando o contrato e preparando seu primeiro grande hit. Em 1982, ele lançou Terra Promessa, que não só fez sucesso na Itália, mas explodiu em vários países da Europa. A partir dali, era só ladeira acima. Eros já tinha dado um grande passo ao vencer o festival de Castrocaro, mas a jornada estava só começando. Em 1982, ele assinou um contrato com a gravadora italiana DDD e lançou seu primeiro single oficial, Terra Promessa. E olha que loucura, a música venceu a categoria de novos talentos no famoso Festival de Sanremo em 1984. Foi a primeira grande prova de que ele não era só mais um cantor, ele tinha algo especial. E foi aí que o jogo virou. Viaggiare la nostra passione. Una terra promessa, un mondo diverso, dove nessuno ci darà. Em 1985, ele voltou ao Sanremo, dessa vez na categoria principal, e lançou Uma História Importante.
que explodiu na Europa, mas acredite se quiser, a música não venceu o festival. Quanta gente ho incontrato io, apro le mani per ricevderti. O grande vencedor daquele ano foi o Ricardo Fogli, com a música Si può dare di più, interpretada ao lado de Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi. Cosa non hai? Cos'è che insegui se non lo fai che tu? Si può dare di più. Apesar da derrota no festival, Uma História Importante se tornou um dos maiores sucessos da carreira de Eros, vendendo mais de 1 milhão de cópias na França, conquistando fãs por todas as partes da Europa. Muitos críticos e fãs, na época, consideraram uma injustiça a música não ter levado o prêmio, mas no fim das contas, foi ela que ficou na maioria do público. No entanto, ela se tornou um sucesso absurdo na França, vendendo mais de 1 milhão de cópias, ou seja, ele perdeu o prêmio, mas ganhou o mundo. Certi amori regalano un'emozione per sempre. Em 1986, foi um divisor de água na vida de Eros. Ele lançou um álbum no Web Heroi, que trouxe músicas como Un cuore con le ali e Adesso tu, que venceu o Festival de Sanremo naquele ano. Mas foi em 1987 que veio o boom. O disco, In certi momenti, trouxe outra pancada de sucesso, La luce buona delle stelle, um dueto marcante com Patsy Kensit. Every night you know you won't dream alone. La luce buona delle stelle lascia sognare, ma non sei. E ó, aqui vai uma curiosidade que pouca gente sabe. Nessa época, as gravadoras ainda estavam em dúvida se ele teria potencial para estourar fora da Itália. Mas Eros tinha uma carta na manga. Ele começou a compor e gravar suas músicas também em espanhol, mirando o mercado latino. Em 1988, ele lançou a versão espanhola do álbum Música É, com a inesquecível faixa título E Não Deu Outra, foi estouro. Música é, música é, música de esos niños que no se cansan de jugar al balón. Se os anos 80 foram a base, os anos 90 foram a consagração. Em 1990 ele lançou In Ogni Senso, que foi simplesmente um fenômeno. Para você ter uma ideia, ele foi convidado a se apresentar no Radio City Music Hall em Nova York e foi o primeiro cantor italiano a pisar naquele palco lendário. Esse álbum trouxe hits como Se Bastasse Una Canzone e virou um hino internacional. Se bastasse una bella canzone dedicata a tutti quelli che sono allo sbando, bastasse già, bastasse creduto, cercato e voluto che fosse così. Em 1993 veio o álbum Tutti Stories, e aí, meu amigo, foi hit atrás de hit. Quem nunca ouviu Cosa della Vita? Essa música, além de ser um hino, foi relançada em 1997 num dueto com ninguém menos que Tina Turner. Sim, a lenda do rock viu o potencial de Eros e quis cantar com ele. Preciso dizer mais alguma coisa?
los momentos de los dos. Con mis manos yo lo alcanzaré. Sí, porque yes, you know it's true. What is life without a dream to hold? And I just can't stop thinking of you. Ah, e tem fofoca. Dizem que nessa época, Eros e Tina desenvolveram uma amizade tão forte que surgiram rumores de um romance entre eles. Nada foi confirmado, mas o fato é que a química musical entre os dois era absurda. Há algumas entrevistas em que ambos falam com muito carinho um do outro, e fãs na época juravam que havia algo a mais por trás dessa parceria. Será que foi só amizade mesmo? Mas o fato é que a química musical entre os dois era absurda. Eros ainda lançou em 1996 o álbum Dobe Tje Música, com um dos maiores sucessos de sua carreira, Pio Bella Cosa. Essa música foi dedicada à sua então namorada, Michelle Hunziker. Come è cominciata io non saprei, ne servirà di più. Lo sai, cantare d'amore non basta mai. Oh, babe. E não podemos esquecer da música La Aurora, uma emocionante canção que ele escreveu para sua filha Aurora, nascida nesse mesmo ano. Yo no sé si me sucederá. Será la aurora y tú mi vida. Eros sempre foi muito reservado quando o assunto era vida pessoal. Mas uma coisa a gente sabe, ele teve romances bem midiáticos. O mais famoso deles foi com a modelo e a apresentadora Michelle Hunziker, com que ele se casou em 1998. O casal virou o queridinho da mídia italiana. E em 1996 nasceu a filha deles, Aurora Ramazzotti. Mas nem tudo foram flores, e o casamento acabou em 2002, infelizmente. E aqui vai uma curiosidade. Anos depois, Michelle revelou que durante o relacionamento, ela foi influenciada por uma espécie de seita que tentou afastá-la de Eros. O próprio cantor chegou a comentar sobre o assunto, dizendo que foi um período muito difícil na vida deles. Em entrevista, ele mencionou como essa fase o afetou emocionalmente e até refletiu em algumas de suas composições da época. Muitos fãs especulam que algumas letras de sua música desse período carregam um tom mais melancólico justamente por conta disso. Eita, né? Cruz credo. E a influência de Eros na música atual? Bom, artistas como Tiziano Ferro e Marco Mengoni já mencionaram Eros como uma grande referência, sem falar que a sua pegada pop romântica ainda é um modelo seguido por muitos cantores italianos e latinos. Seu estilo único ajudou a abrir portas para a música italiana no cenário internacional, e até hoje suas canções continuam sendo regravadas e reinterpretadas. Se tem uma coisa que ninguém pode negar é que Eros Ramazzotti se reinventou ao longo das décadas, dos anos 80 até hoje. Ele conseguiu se manter relevante, lançou dezenas de álbuns e vendeu mais de 60 milhões de discos pelo mundo. E olha, a lista de colaborações dele é de peso. Além de Tina Turner, Andrea Bocelli, Ricky Martin, Lara Pausini e até Anastasia. Nos anos 2000, ele continuou lançando grandes álbuns, como Stile Libero, do ano 2000, que trouxe Fuoco nel Fuoco. Vorrei morire sulle labbra rosse che hai.
E uma outra música também chamada de Per me per sempre. Y después que vayan todas juntas, bella como el día, infinitos los cuando sé que para mí será. E uma outra música chamada Emozione para sempre, em 2005. Vorrei poterti ricordare così, con quel sorriso. Certi amori regalano un'emozione per sempre. La gente vorrei poterti dedicare di più di quel tempo. O disco Calma Aparente apresentou outro clássico, I Belong to You, um dueto inesquecível com Anastasia. Adesso no, non voglio più difendermi dei suoi attimi profondi. I belong to you, you belong to me forever. You belong to me. Agora me conta, qual a sua música favorita de Eros? E qual dessas curiosidades te surpreendeu mais? Deixa nos comentários e já se inscreve no canal para mais histórias épicas da música. Valeu, até a próxima e desculpa aí pelo meu italiano ruim. É isso, obrigado, até a próxima. Fui! Vorrei poterti ricordare così, con quel sorriso. Se sarà